Fala aí galera, beleza? Fábio aqui mais uma vez da FSN Cursos Online. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like para ajudar o canal e também para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas, beleza? Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas sobre CSS Grid, clica no card que o editor vai colocar aí para que você possa acompanhar a playlist do início e tudo aqui fazer sentido para você, beleza? Eu já criei aqui o arquivo aula-03.html e o CSS aula-03.css. Já importei o CSS, já tenho aqui também a importação do animate.css e o o.min.js, já tem a configuração também aqui new.init. Nós vimos isso na aula passada, beleza? Deixa eu deixar a letra bem grande aqui para facilitar a leitura para vocês. Para mim não fica muito confortável não, mas tem a galera que assiste pelo celular, né? Fica melhor para poder ler. Então vamos lá. A gente já sabe que a gente precisa de uma box principal para armazenar as tags ou divs filho para que tudo funcione no sistema de grid. O que a gente vai fazer agora é utilizar duas formas diferentes, né, de posicionar elementos na tela. Vamos juntar duas formas. A primeira que nós vimos nas aulas anteriores e agora a gente vai utilizar áreas específicas que a gente cria. A gente cria elementos com nomes de área e com o grid template área a gente especifica quais colunas vão ser ocupadas por aquelas áreas que nós criamos. Vamos digitar que fica mais fácil de entender. Então vamos lá, nossa div com a classe container. Aqui dentro eu vou ter um header e dentro dele a tag nav. Vou digitar nav aqui para ficar fácil a gente ver. Depois a gente tem uma side, vou digitar a side dentro também. Depois a gente tem o main, que vai armazenar todo o conteúdo principal. Vou colocar aqui dentro do main uma section e um article. E aqui eu vou colocar o texto, o artigo. Fora do main, eu tenho o footer, beleza? Vamos ver no browser aqui. Beleza, tudo do jeito que é para ficar. As margens eu já zerei lá no CSS. Margem 0 e padding 0. Então, vamos já colocar aqui a nossa div com a classe container. E só para a gente poder ver melhor lá na tela, todos os elementos vão ter uma cor de fundo, né, para ficar mais fácil para a gente ver. Então a gente tem lá o header, né? O aside, a section não, o main, que na verdade o main é que engloba todo mundo ali. O main e o footer. Todos esses elementos, nossa, coloquei tudo errado aqui. Todos esses elementos vão ter uma cor de fundo. Background color steel blue. A cor do texto vai ser branca. Vou colocar um padding também de 10 pixels, beleza? Assim a gente consegue enxergar melhor o conteúdo, né? Aqui no container, vamos definir aqui o tamanho dele. Width de 100%. Um max width de, sei lá, 70%, porque eu estou usando uma tela grande, né? Um margem alto. Opa! Margem alto. E um margem top de, sei lá, 30 pixels. Beleza? Ok, tá lá. Agora, dentro da nossa div container, a gente vai colocar aqui a propriedade, né, display grid. E agora, a forma com que nós vamos posicionar os elementos na tela vai ser definindo as áreas, como eu falei. Então a propriedade é a seguinte, display, grid template áreas. Aqui antes de fechar aqui com ponto e vírgula, eu vou dar 2 enters. E aqui em cima eu vou dar um tab, abrir aspas aqui, porque a gente vai precisar configurar aqui, especificar aqui qual é o espaço que cada área vai ter ali. E essas áreas, na verdade, a gente define para cada uma das tags. Essas aqui, ó, header, side, main e footer. Vamos lá. Então eu tenho a tag header, eu tenho a tag aside. Aqui vai ter que ser separado mesmo, tá? Não é junto igual a gente fez aqui embaixo, não. Depois do aside a gente tem a tag main. Depois da tag main a gente tem o footer. Eu vou segurar a tecla Alt, vou clicar em cada um deles aqui, que aí eu já digito de uma vez só. Seguro o Alt, vou clicando onde eu quero, beleza. Vou dar um Tab. Aqui nós vamos ter o seguinte: grid área. 2 pontos, 2 espaços. Agora eu vou dar um ESC porque eu vou colocar separado. Cada tag dessa aqui eu vou dar o mesmo nome de área.
tá? Header. É claro, não tem que ser esse nome, você pode colocar o nome que você quiser, mas é claro que é para fazer sentido, né? Tem que ser alguma coisa coerente. Eu tô no header, eu vou dar o nome de header, beleza? O aside é a mesma coisa, eu vou dar o mesmo nome. Pro main também, mesmo princípio, e pro footer a mesma coisa. O que a gente acabou de fazer aqui, pessoal, foi definir nomes de área para o nosso layout, para o nosso template. Cada item desse, cada tag desse, vai ocupar uma área específica. Se a gente voltar no browser aqui, a gente vai ver que já está tudo bagunçado. A gente especificou já no CSS que cada elemento vai ocupar uma área específica. A gente só não falou qual é essa área que cada um desses elementos vai ocupar, por isso que ficou essa bagunça toda aí, esse balaio de gato. Beleza. Áreas definidas com seus respectivos nomes. Agora, no Grid Template Áreas, aqui a gente vai colocar qual é o elemento que vai ocupar determinada coluna. A gente vai ter 4 colunas. Por que 4? Porque nós temos 4 elementos aqui, ok? Header, aside, main e footer. Então vamos lá. A gente sabe que o header, que tem lá a nossa tag nav, ele vai ocupar toda a parte de cima, a linha de cima todinho. E sozinho. Então eu vou colocar aqui header, novamente header, header e header. Por quê? Ele vai ficar sozinho lá em cima, não vai ter nada do lado do nav, que é o nosso menu de navegação. Enter. Na linha de baixo eu tenho o aside, depois eu quero o main e o main. Por que eu coloco várias vezes? Porque eu tenho 4 itens, eu tenho 4 elementos. Então eu tenho que determinar que nas 4 colunas eu quero o elemento tal, elemento tal e elemento tal. Beleza? Como eu fiz ali em cima com o header. Nas 4 colunas eu quero header. Então ele vai desde a primeira até a última. Como é fácil entender. No caso da linha de baixo, na primeira coluna eu quero o aside e nas demais colunas eu quero o main. E o footer é o mesmo conceito, ali, o mesmo princípio do header. A gente vai ter o rodapé sozinho lá embaixo. Então já deu para entender o que eu vou fazer aqui, né? Beleza, vamos ver o resultado disso aí? Bom, exatamente como eu queria. Só esqueci de colocar o grid gap para a gente poder ver melhor e até entender o que está acontecendo, né? Vamos lá, depois do ponto e vírgula aqui embaixo, grid gap, vou colocar 2 pixels. Agora dá pra gente ver melhor. Só que esse aside vai gerar um probleminha pra gente. A gente vai ver agora qual que é. E é claro, né? Vamos ver como resolver. Olha só, que probleminha é esse? Vou colocar um conteúdo aqui qualquer no aside. Loren 20, por exemplo. Só para exemplificar, depois a gente tira isso aqui. Olha o que acontece. Essa tag aside, ela acaba se expandindo para poder caber o conteúdo, né? Para se adaptar ao conteúdo que tem nele, e espremeu lá o main, onde tem o section. É claro que a gente não quer isso. O que a gente tem que fazer? Lembra da aula passada que a gente determinava com o Grid Template Columns qual era o tamanho que cada elemento ocupava nas colunas? É exatamente isso que a gente vai fazer. Então a gente vai misturar os dois aí. E depois vamos colocar um conteúdo lá na section também misturando essa forma, né, de colocar os elementos na tela com Grid Template Áreas e depois misturando com a outra forma que nós fizemos na aula passada. Então vamos lá. Aqui, ó, antes do Grid Template Áreas, eu vou colocar o Grid Template Columns, que a gente já está acostumado. E eu vou dizer que o aside vai ocupar um FR e os outros 3, 2 FR. Nós vimos na aula passada, beleza? Os outros 3 elementos, ok? Então vamos lá. Repeat 3,2 FR. Legal? Você já sabe o que isso aqui significa. Vamos voltar. Pronto, resolvido o problema. O meu aside está lá no cantinho. Eu consegui determinar qual é, né, a largura, o espaço que ele vai ocupar na tela e o problema foi resolvido. Legal? Vou voltar aqui no HTML, porque eu vou tirar, né, esse conteúdo todo daqui, vou deixar só o aside mesmo. E aqui, ó, na section, vamos apagar esse artigo para a gente poder misturar os conteúdos agora. Mas veja bem, eu vou colocar uma div aqui com a classe item. E aqui eu tenho o item 1. Ctrl C, Ctrl V. Opa! Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V para duplicar. Item 2, Ctrl C, Ctrl V. Novamente. Item 3. Mais uma vez. Pronto.
item 4. Agora, eu quero que esses itens aqui, pessoal, essas divs que tem a classe item, também se comportem dentro de um sistema de grid. Mas olha só, agora essa configuração que a gente vai fazer é dentro da tag section. Não é mais a div com a classe container que vai ser a nossa div py, a div principal. Agora a div py vai ser a section. E essas divs que estão, a div não, na verdade isso aqui não é uma div, é uma tag, né? A tag section é que vai ser a nossa tag py. E essas divs com a classe item é que vão ser as nossas tags filho. Vamos olhar aqui, ó, as div filho, olha só, exatamente como é para ficar. E para a gente poder enxergar melhor também, porque tem um fundo azul, vamos fazer o seguinte, ó. Essas divs, né, com a classe item, vamos lá. Vamos só mudar a cor de fundo. Background color, vou colocar branco. Então a cor da letra, né, eu vou deixar preto. Vamos colocar um padding também. Padding de 10 pixels já está ótimo. Beleza, é assim que é para ficar. Aqui agora, vamos colocar antes aqui, ó. A nossa section, ela vai ter um display grid. Percebam que agora é aqui que a gente faz a configuração que a gente quer com relação à disposição dos elementos dentro do sistema de grid do CSS, e não mais lá na div com a classe container, como eu falei anteriormente, tá? Porque é ela que está armazenando os conteúdos que eu quero que faça parte do sistema de grid. Ou seja, é um grid dentro de outro grid, ok? Então vamos lá. Display grid. Aqui eu vou colocar grid template columns. Eu vou colocar, por exemplo, um FR e um FR. Eu tenho 4 elementos, ok? Então vocês já sabem que se eu coloquei somente 2, eu vou ter 2 colunas apenas. Os outros 2 que eu não informei o espaço que eu quero que ocupe, automaticamente vão para baixo. Vamos ver? Certinho, só vou colocar aqui, ó, para a gente poder enxergar melhor. O grid gap, vou colocar 2 pixels. Vamos ver? Ok, perfeito. Agora, uma propriedade que eu não informei para vocês ainda é sobre a propriedade Grid Template Rows. A gente está trabalhando com Grid Template Columns e o Rows é fácil entender, né? A gente vai informar ali a altura da linha. Só que para que tenha um funcionamento melhor, a gente precisa definir aqui no section também, tá? E não na div com a classe item, a gente precisa definir uma altura aqui. O high eu vou colocar, por exemplo, 300 pixels. Sem informar a altura das minhas divs com a classe item, só fazendo isso no section, automaticamente elas vão aumentar o tamanho. Por quê? Porque a tag py que armazena essas divs, ó, que é o section, aumentou o tamanho, então automaticamente os elementos que estão aqui dentro também aumentam o tamanho para não ficar espaço vazio. Só que a gente, é claro, consegue trabalhar com isso daqui individualmente. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a propriedade grid template rows. Aqui eu vou informar que a primeira div, por exemplo, vai ter um FR. Primeira div não, perdão. A primeira linha, tá? Grid template rows. A gente se confunde mesmo. Só cuidado para não se confundir e não fazer besteira aí. A primeira linha vai ter um FR de altura e a segunda 2 FR. Beleza? Voltando aqui, olha só, exatamente o que eu informei. Vamos colocar um pouquinho maior. 3 FR. Beleza? A gente pode inverter, colocar um FR aqui e 3 FR na linha de baixo, ou na linha de cima, melhor dizendo, tá? Então, ó, exatamente como eu quero que aconteça, tá? Essa é uma outra forma. A gente está misturando as formas de colocar os elementos na tela. A primeira forma foi utilizando áreas específicas com o grid template áreas, onde a gente informa o nome das áreas que a gente definiu, e aqui da forma que a gente estava fazendo até a aula anterior, beleza? E aí, dependendo do que você quer fazer, né? Você vai, deixa eu só voltar para 1 e 3 aqui, que fica melhor. Dependendo do que você quer fazer na tela, você pode acrescentar as animações do OJS. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá, vou colocar fade in left, aqui data o duration, vocês já sabem o que é isso, né? Aqui eu vou colocar um S para tudo, e depois a gente tem o atraso, né?
Data ou Delay. Aqui sim vai ser diferente um para cada um. Aqui, por exemplo, vou deixar o S para todos. Aqui vai ser 0.5S. Aqui vai ser 1. Vou colocar de 5 em 5. 1.5. E aqui 2. A gente voltando. Tudo funcionando. É claro, né, galera, que dependendo do tamanho da tela, do dispositivo que o usuário estiver utilizando, a gente vai precisar trabalhar a responsividade, porque ele só está se adaptando ao tamanho da tela. Eu falei sobre Media Queries na aula passada, beleza? Tudo funcionando da forma que a gente quer. Show de bola!